Olá pessoal, continuando as aulas de equação de Van der Waals. Hoje nós vamos tratar o gráfico Z versus P de um único gás em várias temperaturas. Lembramos que nas aulas anteriores nós trabalhamos com o fator de compressibilidade versus a pressão de vários gases. Nós trabalhamos com gás de hidrogênio, gás de nitrogênio, nós trabalhamos com metano e nós trabalhamos com CO2. Todos eles numa mesma temperatura, 0 graus Celsius. Agora nós vamos trabalhar com o etileno. Então vamos trabalhar com o gás etileno. E o etileno em várias temperaturas. Qual o comportamento do fator de compressibilidade do etileno a 200 Kelvin? Qual é o comportamento do fator de compressibilidade com relação à pressão do etileno a 500 Kelvin, a 1000 Kelvin? Será que existe alguma temperatura que o etileno tem um comportamento praticamente ideal? Nós podemos verificar isso analisando o gráfico do fator de compressibilidade com relação à pressão do etileno ou de qualquer gás. Vamos usar aqui o etileno como exemplo, que é o gás que o livro do Castellan, Fundamentos de Físico-Química, usa. As nossas aulas, todas elas estão fundamentadas no livro do Castellan. Então, continuando, veja bem, a equação de Van der Waals já nos provou que ela consegue descrever bem as curvas do fator de compressibilidade versus a pressão. Para isso, nas aulas anteriores, nós escrevemos uma função Z, função da temperatura e da pressão. A demonstração desta função está nas aulas anteriores e nós vimos que não vale a pena construir o gráfico desta função, e sim trabalhar com a derivada parcial desta função com relação à pressão, a temperatura constante. Por quê? Porque nós estamos aqui com um gráfico experimental Z em função da pressão. Aqui eu vou ter várias curvas com temperaturas diferentes, mas eu vou trabalhar curva a curva. Então, cada curva que eu for trabalhar aqui, 200 Kelvin, a temperatura é constante. Eu vou analisar só essa curva de 200 Kelvin. Depois eu vou trabalhar com a curva 500 Kelvin. Novamente, uma temperatura constante. A pressão variando, o mesmo gás, o fator de compressibilidade variando e a temperatura mesma. Então, eu vou poder usar essa derivada aqui, que na aula passada nós mostramos, na aula anterior, e é 1 sobre RT B menos A sobre RT. Esta é a derivada parcial da função Z que nós encontramos nas aulas anteriores com relação à pressão, a temperatura constante, para a pressão igual a zero. Eu costumo chamar este coeficiente angular, essa derivada parcial, que é o coeficiente angular dessa função Z em função da temperatura e da pressão. Só que como eu estou fazendo aqui a derivada com relação à pressão e a temperatura constante, então esse seria o coeficiente angular desta função com relação só à pressão. E eu chamo ela de coeficiente angular inicial porque nós pegamos a derivada completa que está na aula anterior e chamamos P igual a zero. E os termos da série de potência que nós tínhamos nesta derivada aqui, neste coeficiente angular aqui, todos foram eliminados porque todos eles eram função da pressão, P igual a zero, todos eles zeraram. E ficamos só com este coeficiente angular que eu chamo inicial. Este coeficiente angular aqui, tá? Eu chamo ele de inicial. Por quê? Porque ele vai tratar as curvas que nós vamos estudar nesse gráfico aqui, Z versus P, só no início aqui, quando a pressão é quanto? Zero. Só onde as curvas se iniciam.
Então, se a gente conhece aqui o comportamento das curvas no início, fica mais fácil prever o comportamento dessas curvas. O que é que está acontecendo com o gás etileno em várias temperaturas diferentes? Então, vamos olhar, vamos observar isso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma primeira curva, esta curva aqui, ó, que eu vou chamar aqui a uma temperatura T1. Então, esta curva, ela começa aqui no Z igual a 1. Todas as curvas Z versus P começam aqui no 1. Esta curva tem uma temperatura que nós não sabemos, mas que o coeficiente angular desta curva aqui, a inclinação dessa curva no início, a P igual a 0, vai ser descrita por este coeficiente angular. Por este coeficiente angular. Eu sei que eu tenho um gás etileno, então este A, que é a constante A de Van der Waals, este B, que é a constante B de Van der Waals, esses dois valores, no caso deste gráfico aí específico, é do etileno. A constante dos gases ideais, então eu tenho três constantes, A, B e R. E depois esse coeficiente angular aqui, ele vai ser só aqui, ó, vai depender da temperatura. Vai depender da temperatura. Tá? E esta temperatura é constante, tá? T1 em todos os pontos aqui, sempre a temperatura é a mesma. Então, esta temperatura aqui, dá para a gente prever se essa temperatura aqui faz com que esse coeficiente seja positivo para temperaturas mais altas, ou este coeficiente angular vai ser negativo, ou seja, a curva começaria decrescente, se a temperatura for relativamente baixa. Então vamos analisar se aquela temperatura lá, ela é relativamente alta, vamos supor 1000 Kelvin, ou ela é relativamente baixa, vamos supor 200 Kelvin. E depois vamos ver as demais temperaturas. Então, para aquela curva ser crescente, ou seja, para que o coeficiente angular seja positivo, no início, o que é que nós temos aqui? Nós temos que esse coeficiente angular de ρz, derivada parcial de z com relação a P, a T constante, tem que ser, de acordo com aquela curva inicial para a temperatura T1, tem que ser maior que zero. Eu quero que isso aconteça. Eu quero saber quais são as condições para que isso aconteça. Será que eu vou precisar de uma temperatura maior ou uma temperatura menor? Já que eu tenho o A e o B do etileno constante. O mesmo valor que não muda quando eu vou fazer uma outra curva aqui, ó. Vou fazer uma outra curva aqui, por exemplo, ó. Essa curva aqui, T2. Vou chamar essa curva aqui de T2 mesmo. Tá? Depois, se precisar, eu mudo. Agora, essa curva aqui já tem um coeficiente angular negativo. Eu já vou ter outra condição. Mas para a primeira curva, tá? O coeficiente angular sendo positivo, o que é que precisa acontecer aqui? Ora, só vou ter o coeficiente angular positivo se nesta competição entre o efeito do tamanho molecular e o termo que representa o efeito das forças atrativas, se nessa competição aqui, o efeito tamanho vencer, se o efeito tamanho molecular for maior do que esse quociente, para aquela temperatura lá T1. E a gente percebe então, ó, que isso vai acontecer se, tá? Vou colocar aqui, ó, se o efeito do tamanho for maior do que A sobre RT. Tá? Então, o A, a constante A de Van der Waals para o etileno, dividida por RT, é um número, tá, menor do que o efeito do tamanho molecular do etileno. Para que isso aconteça, para que esse termo continue sendo menor do que a constante B, esta temperatura precisa ser uma temperatura maior ou menor. Tá? O que é que eu tenho que fazer para que essa temperatura aqui, tá? Ou qual o valor da temperatura para que esse quociente cresça, já que o A e o R não se modificam para o etileno, constante dos gases ideais e o A não vai ser modificado neste estudo, nessa descrição que nós estamos fazendo. Então, a única coisa que pode ser modificada aqui é essa temperatura. Então,
Ao diminuir esta temperatura, este quociente cresce e faz com que, né, esse quociente aqui, quando diminui a temperatura, este quociente cresce e faz com que vai chegar a um valor que ele vai superar a constante B do etileno. Mas para que o B continue vencendo aqui, esta temperatura, que é o que nós estamos analisando, aquela curva ali na temperatura T1, esta temperatura aqui, ela tem que ser relativamente baixa. Tá? Ela tem que ser relativamente baixa. Tá? Ou seja, se ela for baixa, o denominador fica muito pequeno e esse quociente cresce. Tá? Como eu quero que seja pequeno esse quociente, essa temperatura, na verdade, ela tem que ser mais alta, melhor dizendo. Essa temperatura tem que ser mais alta. Ou seja, entre 200 Kelvin e 500 Kelvin, para que o B continue sendo maior do que A sobre RT, eu preciso que essa temperatura seja 200, né? Essa temperatura seja 500 Kelvin, ou seja, um valor menor. Se for 200 Kelvin, ou seja, um valor menor, possa ser que esse quociente vença essa competição. Então, já sei que essa temperatura T1 aqui, tá? Ela tende a ser uma temperatura mais alta. Tá? Vamos analisar. Então, o T1 ali tende a ser uma temperatura mais alta do que T2. O que é que eu tenho em T2? T2, o coeficiente angular inicial, ou seja, do início da curva aqui para P igual a zero, ele é um coeficiente angular negativo. O coeficiente angular, ele é negativo. Isto é, naquele caso lá, d rho z, a derivada parcial de z com relação a P, a temperatura constante menor que zero. Tá? No início lá, ó, o coeficiente angular tem que ser negativo. Isso para acontecer, o B, como a gente já viu, ó, ele tem que ser menor, tá, do que o quociente A sobre RT. Nós já sabemos que esse quociente, a única coisa que se modifica neste estudo, neste gráfico, onde eu estou trabalhando com uma mesma substância, etileno, em todos os casos, essas duas curvas são do etileno. Então, o A e o B não se modificam, o R não se modifica, que é a famosa constante dos gases ideais, só a temperatura que vai se modificar. Ou seja, a primeira curva é T1, faz com que o B seja maior do que A sobre RT, ou seja, o A sobre RT tem que ser um valor pequeno, para isso essa temperatura tem que ser maior. E aqui, foi o que aconteceu, o A e o R e o B não se modificam, mas alguma temperatura surgiu aqui, que no caso aqui seria T2, surgiu aqui e fez com que esse quociente crescesse para vencer a constante B. Para crescer, essa temperatura tem que ser o quê, pessoal? Mais baixa do que essa. Ou seja, aqui, eu vou até colocar, ó, aqui é o T1, aqui seria o T2. Tá? Então, nós estamos analisando, neste caso, gente, só esse denominador aqui. Ó. Então, já dá para perceber que naquelas duas temperaturas, vou colocar aqui, ó, tá? O que é que acontece? T1, tá? Precisa ser o quê, pessoal? Né? Tem que ser maior do que T2. Então, já percebo aqui, já dá para entender que aquela temperatura T1 é maior que T2. Quando eu quero que o coeficiente, ou o fator de compressibilidade, seja menor que 1 logo no início, que essa curva seja decrescente, eu tenho que trabalhar com as temperaturas aqui, tá? Eu tenho que trabalhar com as temperaturas menores. Tá? Então, por exemplo, aqueles 200 Kelvin e 500 Kelvin, como é que nós teríamos aqui? Ó? T1, como tem uma temperatura maior que T2, T1 seria 500 Kelvin, T2 seria 200 Kelvin. Então, quanto mais negativo, ó, se eu tiver uma outra aqui, ó, uma T3, o que é que está acontecendo? Ela é mais negativa ainda. O coeficiente angular aqui, ele é mais negativo ainda. Eu colocar um sinal maior, assim, um menos maior, ela é mais negativa ainda. Ou seja, o A sobre RT cresceu mais ainda. Ficou maior e nessa subtração aqui, subtrai e dá o sinal do maior número, né? dá o sinal do maior número em termos absolutos. Então, como esse termo aqui cresceu mais, essa diferença aqui ficou mais negativa.
o coeficiente angular fica mais negativo ainda. E aí eu teria uma temperatura T3. Então a gente pode dizer que T3, gente, T3 é uma temperatura ainda menor, tá? Então T2 é maior que T3. Tá bom? Então essas curvas aí, lá no livro do Castellani tem os valores. No livro do Castellani tem os valores. Essa primeira temperatura aqui, ele usou lá 1000 Kelvin. Tá? Essa última aqui, a T3, ele usou 200 Kelvin. Essa outra T2 aqui, ele usou um intermediário aí entre 200 e 500. Mas tem um comportamento muito importante, né, neste gráfico aqui. Um comportamento muito importante. Qual é? Ora, será que vai existir uma temperatura? Eu vou fazer aqui com a caneta vermelha para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Uma temperatura, por exemplo, né, que não seja... Eu até posso colocar até os valores aqui, só para a gente ter uma ideia. Então eu vou colocar aqui esse T1 como sendo 1000 Kelvin. Tá? Ou seja, 1000 Kelvin sendo colocado no denominador, o A e o R sendo constantes. Esse 1000 Kelvin vai fazer esse quociente diminuir. E o efeito do tamanho molecular vence ao efeito das forças atrativas quando o etileno estiver a 1000 Kelvin. Lembrando que 1000 Kelvin, a temperatura é relativamente muito alta, as moléculas do etileno estão bem afastadas entre si, faltou explicar isso, estão bem afastadas entre si, de certa forma, as forças atrativas diminuem de intensidade. Porque quanto mais próximas as moléculas, maior é essa intensidade. Porque essa força de atração é uma força de origem eletrostática. Lei de Coulomb. Então, quanto mais próxima, maior essa força. São inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, neste caso, a 1000 Kelvin, de fato, o etileno, as moléculas estão mais afastadas, a parte das forças atrativas tem uma intensidade mais baixa, o efeito do tamanho molecular vence. Tá bom? Vamos colocar aqui nesse T2, vou colocar, por exemplo, 500 Kelvin. Tá? Então, diminuiu de 1000 Kelvin para 500 Kelvin. Né? De 1000 Kelvin para 500 Kelvin. Ou seja, esse denominador aqui sofreu uma diminuição. Quando você diminui o valor do denominador de uma fração, ela cresce. A fração, o quociente cresce. Então, o componente aqui, força atrativa, esse termo aqui, ó, ele aumenta, ele cresce, e essa diferença aqui, ele termina vencendo. Então, subtrai e dá o saldo maior. O maior é ele cresceu quando foi de 1000 para 500 Kelvin, e ele vence essa disputa, e essa subtração aqui dá negativa. Portanto, realmente quando vai de 1000 para 500 Kelvin, o coeficiente angular deixa de ser positivo, o coeficiente angular inicial, para ser negativo. Certo? Tudo bem. E esse T3? Vamos chamar essa temperatura de T3, que o coeficiente angular é mais negativo ainda. É sinal que, substituindo aqui por T3, por uma temperatura mais baixa ainda, este quociente aqui aumenta mais ainda, fica maior do que o efeito do tamanho molecular. Essa diferença aqui fica mais negativa ainda, e o coeficiente angular, consequentemente, fica mais negativo, ou seja, a curva fica mais inclinada negativamente. Que essa terceira curva aqui, né, que eu vou marcar ela aqui, ó, que essa terceira curva aqui, ó, certo? Essa terceira curva aqui, ó, essa terceira curva ela é mais inclinada, sinal que ali a temperatura é menor ainda. Eu vou jogar aqui, vou chutar aqui 200 Kelvin, só para, isso aqui não vale muito, né? Não é importante o valor exato, mas é uma análise qualitativa. Mas o 200 Kelvin está facilitando para a gente perceber que a uma temperatura mais baixa, o que é que acontece com as moléculas do etileno? As moléculas do etileno estão mais próximas umas das outras. Ele está já, 200 Kelvin, pessoal, ele já está com a temperatura de menos 73,15 graus Celsius. Tá? Já está perto de sua temperatura de liquefação. As moléculas estão bem próximas. Tá? A temperatura de liquefação do etileno é em torno de menos 80 graus Celsius. Então eu tenho o quê? Uma força, uma interação intermolecular, uma força atrativa, né? As forças de Van der Waals mais fortes nas moléculas do etileno a 200 Kelvin. Por isso que é mais inclinada.
Vejam que a equação de Van der Waals consegue monitorar todas essas condições. Agora, eu estava perguntando, será que existe uma temperatura no qual o etileno tem um comportamento ideal? Olha que interessante. Qual a temperatura que nós poderíamos dizer que o etileno, nesta temperatura, teria um comportamento ideal? Ora, aqui está tendo uma disputa. Efeito do tamanho molecular e efeito das forças atrativas. Esses dois efeitos aqui estão em competição. Ora, o efeito tamanho ganha das forças atrativas, quando essas forças atrativas têm baixa intensidade, por exemplo, para ter temperaturas altas, as moléculas mais afastadas. Ora, este termo aqui, das forças atrativas, vence o termo do tamanho molecular. Isto é, para temperaturas mais baixas, nós já vimos isso. Como é que o gás teria um comportamento ideal? Quando esses dois comportamentos, um compensasse o outro, tá? Um fosse equivalente ao outro. Um fosse igual ao outro. Concorda? Isto é, o efeito tamanho, ele é anulado pelo efeito da força atrativa, digamos assim. Então, por que isso? Porque no modelo ideal não eram consideradas os efeitos, não eram considerados os efeitos do tamanho molecular e das forças atrativas. Por não ser considerados esses dois efeitos, no momento que eu consigo uma temperatura, estudando esse gráfico, eu consigo vislumbrar isso. Eu consigo uma temperatura que esses dois efeitos, um compensa o outro, um cancela o outro, digamos assim, em termos energéticos, nós podemos dizer que nesta situação, o modelo ideal vai conseguir descrever o comportamento do etileno. Isso nós conseguimos como? Ora, se estamos trabalhando com coeficiente angular, eu vou até fazer aqui, ó, pela importância, olha, se o coeficiente angular destas curvas que nós estamos estudando, que é essa derivada parcial da função z, tá? Em função da temperatura e pressão, só que a derivada parcial a t constante. Se este coeficiente for nulo, o que é que vai acontecer com a curva que tem essa situação aqui? A curva, ela vai ser tangenciando aqui, ó, ela vai começar tangenciando e ela vai crescer suavemente, ó. Certo? Esta curva que começa tangenciando o quê? O comportamento ideal. Eu falei tangenciando, não disse aqui, né? Ao gás ideal. Aqui há esta reta constante azul, que é o comportamento do gás ideal Z igual a 1. Então, esta curva ela começa tangenciando, ela depois cresce suavemente, mas para uma grande faixa de pressão, ó, os comportamentos, né, os efeitos, tamanho e força atrativa se compensam. E eu posso dizer isso claramente, sabe por quê? Porque para que isso aconteça, para que esse coeficiente angular seja nulo, é importante que B seja igual a A sobre RT. Tá? Então, para que isso aconteça, B tem que ser igual a A sobre RT. E quando isto acontece, esta temperatura aqui, que representa essa curva aqui, ó, essa temperatura aqui, ela tem um nome especial. Que temperatura é esta cuja curva Z versus P é tangente, né, tangencia o comportamento ideal? Essa curva, ela é chamada, né, ela é chamada da curva da temperatura de Boyle. Olha que interessante. Nada mais justo. Robert Boyle, 1663, foi o primeiro a publicar um experimento, resultados do experimento com gases. E esta temperatura de Boyle quer dizer o quê? Que o gás real, nesta temperatura de Boyle, cada gás tem a sua temperatura de Boyle específica, tá? Cada gás tem a sua temperatura de Boyle. A temperatura de Boyle do etileno é em torno de 600 Kelvin. Depois a gente pode ver esse valor. Se vocês colocarem lá a temperatura de Boyle do etileno no Google, vocês vão encontrar esse valor tranquilamente.
Temperatura de Boyle do gás oxigênio, vocês vão encontrar essa temperatura também. É uma temperatura que faz o gás se comportar como um gás ideal. Por quê? Porque desaparece o efeito tamanho molecular? Não. As forças atrativas não existem mais? Também não. Mas esses dois valores se cancelam. Esses dois valores, tá, têm números iguais e aí eles se cancelam e tornam o coeficiente angular nulo. Então, esta temperatura aqui, ó, é a temperatura de Boyle. Ó. Desta forma, também nós encontramos a temperatura de Boyle. Nós podemos calcular a temperatura de Boyle em qualquer gás. Olha que interessante. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. A temperatura de Boyle é igual a constante A de Van der Waals sobre o quê? B vezes R, ou R vezes B. Olha, esta fórmula, olha que resultado importante da equação de Van der Waals. Esta fórmula aqui, que veio lá de todo o estudo de Van der Waals, se nós sabemos qual o valor de A e B do etileno, qualquer tabela termodinâmica você encontra esses valores, se nós sabemos o valor da constante dos gases ideais, usando aqui o mesmo sistema de unidades, sistema internacional, por exemplo, nós vamos encontrar em Kelvin qual é a temperatura de Boyle do etileno. Eu estou desejando saber a temperatura de Boyle do gás de nitrogênio. Eu pego, numa tabela termodinâmica, qual o valor do A, da constante A de Van der Waals para o nitrogênio. Qual o valor de B, constante B de Van der Waals para o gás de nitrogênio. Qual o valor de R? Eu tenho a temperatura de Boyle do gás de nitrogênio. A temperatura no qual o gás de nitrogênio tem um comportamento praticamente ideal para uma grande faixa de pressão. Tá? Uma grande faixa de pressão, o comportamento praticamente ideal. As forças atrativas e o efeito tamanho se compensam nesta temperatura para uma grande faixa de pressão. Tá? Então, neste momento, estamos finalizando esse estudo das curvas Z versus P para o mesmo gás. Então, estamos trabalhando aqui com o etileno, o gás etileno, tá? O alceno, né, o eteno, esse gás etileno em várias temperaturas, e ao estudar essas curvas em várias temperaturas, utilizando o coeficiente angular inicial, conseguimos encontrar a temperatura de Boyle. Então, esta temperatura aqui, chamada temperatura de Boyle. É a temperatura que cada gás, quando está nessa sua temperatura de Boyle, ou seja, cada gás tem a sua temperatura de Boyle, a gente viu, depende do A e do B de cada gás, ele se comporta como gás ideal, tá bom? Então, até a próxima aula.